Portanto, este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir o seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais. Gostaria ainda de agradecer a todos que entenderam a importância da minha indicação para esse posto-chave e acreditaram que eu poderia desenvolver esse trabalho em Washington em prol do Brasil. Muito obrigado aos apoiadores, aos internautas, ao presidente Jair Bolsonaro pela indicação e por não se curvar ao politicamente correto, também ao presidente americano Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos por terem aceito o meu agrimã, ao ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, ao ex-embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinho, e ao chanceler Ernesto Araújo. Todos vocês foram muito importantes neste momento que vivi e certamente contribuem para deixar aberta esta porta para quem sabe no futuro. Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil, mas eu conto com o apoio dos amigos para botar adiante essa empreitada. Hegel disse em alguma parte que todos os grandes fatos e personagens da história universal se produzem como se disséssemos duas vezes. Mas ele esqueceu de acrescentar, uma vez como tragédia e outra vez como farsa. Esse aqui é o comecinho do livro do Marx, O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. E a gente está tendo agora essa constatação prática no Brasil, né? Você teve algum momento na história brasileira o Dom Pedro I, príncipe herdeiro do trono português, que deveria retornar a Portugal e resolve ficar no Brasil. Para o bem geral da nação, ele resolve ficar no Brasil e assim se torna o imperador brasileiro, o primeiro imperador brasileiro. Isso leva ao processo de independência do Brasil. E agora, como uma farsa, você tem o Eduardo Bolsonaro, o príncipe herdeiro do bolsonarismo, dizendo que vai ficar. Para o bem geral da nação, ele não vai embora, ele não vai para os Estados Unidos, não vai para Washington, não vai se tornar embaixador do Brasil em Washington, ele vai ficar para salvar o Brasil do comunismo e da ascensão das esquerdas no Brasil. Esse vídeo no começo aqui é parte do discurso do Eduardo Bolsonaro ontem na Câmara, ao anunciar que ele desistia temporariamente de se tornar embaixador. Ou seja, para o bem geral da nação, o Eduardo Bolsonaro anunciou que fica. Ele fica no Brasil, e eu quero analisar alguns trechos da fala dele aqui para a gente compreender mais uma vez as mentiras e as distorções que eles propagam por aí. Então vamos lá. Então, para começar, ele fala, né, que ele foi zombado por ter trabalhado numa rede de fast food. Na verdade, ele não foi zombado por causa disso, né? Ele foi zombado porque, segundo o pai dele, ter fritado hambúrguer nos Estados Unidos seria uma credencial, sabe-se lá qual seja, para ser embaixador. Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês. Fala inglês, fala espanhol. Mas já tem uma data pra indicá-lo? Tem uma vivência internacional muito grande. O senhor bateu o martelo? E frita hambúrguer também, tá legal? Valeu? Mas... Agora imagine que no dia seguinte eu demito o Ernesto Araújo e bote meu filho no Ministério das Relações Exteriores. Ele não vai ser o embaixador, ele vai comandar entre embaixadores e agregados 200 mundo afora. E daí? Alguém vai tirar meu filho de lá? Hipocrisia! Hipocrisia de vocês! Que o fato de ter fritado hambúrguer numa rede de fast food, que nem sequer tinha hambúrguer, porque ele trabalhou no Popeyes, até onde a gente saiba, é uma rede de frango frito, não tem hambúrguer. Então o fato de ele ter fritado hambúrguer numa rede que não tem hambúrguer, o tornaria qualificado para se tornar embaixador. Sem precisar fazer o teste para entrar no Instituto Rio Branco, sem precisar estudar para isso, basta ter passado uns meses em estados norte-americanos, vivendo nos Estados Unidos, para se tornar embaixador. E não é assim que funciona. Na verdade, é uma carreira muito exigente. Para chegar ao posto de embaixador, numa embaixada como a dos Estados Unidos, como a de Washington, são décadas de carreira. Então, se tem alguém que queria colar na influência do pai, porque ele merece, meritocracia, né? Ele merece, e daí ele
cola na influência do pai para poder pular etapas, para queimar etapas, não precisar ter que fazer o que todo mundo faz. O que todo diplomata de carreira faz. Meritocracia é para os outros. Para eles é nepotismo mesmo. Porque o fato de você trabalhar como chapeiro numa rede de fast food, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, não é demérito para ninguém. Isso não é um fator que desqualifica ninguém enquanto pessoa, porque é um trabalho digno e honesto, como ele mesmo disse ali. O que o desqualifica é para ser embaixador, essa é a questão. E aqui ele distorce, aqui ele tenta inverter essa tiração de sarro que houve em torno disso, como se a esquerda fosse cruel e desrespeitasse o trabalhador. E não é verdade. O desrespeito era ao Eduardo Bolsonaro, que não era qualificado para isso, ainda não é qualificado para isso. Talvez se ele realmente quisesse ser diplomata um dia na vida, comece fazendo como todo mundo faz. Entre pelas vias tradicionais, vai estudar, vai fazer a prova de admissão, vai seguir a carreira diplomática, vai se tornar secretário, vai fazer como todo mundo faz. Quem é ele de especial para poder fazer diferente? Não é nada, não é nada. Pelo menos na tradição diplomática brasileira, há certos ritos e há certas práticas que costumam ser respeitadas. Inclusive, essa foi uma crítica que fizeram também, ou eu também fiz isso, inclusive, quando o Olavo de Carvalho, ao ser convidado para ser ministro do Bolsonaro, ou da Cultura, ou da Educação, ele rejeitou o convite e disse que ele toparia apenas se ele se tornasse embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. Porque assim ele poderia viajar para Washington, ele mora na Virgínia, poderia viajar para Washington de trailer, fazer um despacho dele no trailer, no motorhome, e ele toparia. E nós, muitos de nós, ridicularizamos o Olavo de Carvalho, primeiro porque ele também é uma criatura mitológica, né? É um ser que não tem muita qualificação nenhuma para nada. Nem acabou isso no fundamental. É um senhor que propaga as teorias mais malucas, insanas e desconexas da realidade que você pode imaginar, que inclusive é o mentor intelectual do Eduardo Bolsonaro, e do Ernesto Araújo, que é o atual chanceler, e do Bolsonaro também, de certo modo. Então a crítica foi nisso. É uma pessoa que não é qualificada para isso e que quer se arrogar a qualificação para ocupar um posto como esse. Você aí que é chapeiro, não tem problema nenhum nisso, gente. Não tem problema nenhum nisso. E depois ele fala que ele vai continuar rodando o mundo nessa guerra cultural. E aqui a gente retorna a outro ponto que a gente já mencionou anteriormente, que é o The Movement, que é o movimento orquestrado e organizado pelo Steve Bannon, que foi estrategista-chefe da campanha do Trump, da vitória do Trump nos Estados Unidos, que também é o arquiteto intelectual dessa ascensão da extrema-direita pelo mundo. Ele está em conexão e em contato com diferentes partidos extremistas pelo planeta, com diferentes líderes também de extrema-direita, incluindo o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é representante desse The Movement no Brasil. Eles se encontraram algumas vezes com o Steve Bannon nos Estados Unidos. O Steve Bannon assessorou informalmente na campanha do Bolsonaro, ou seja, você tem uma figura perigosa, que é o Steve Bannon de fato, que estava por trás também da Cambridge Analytica, que foi uma empresa contratada para coletar dados das pessoas no Facebook e direcionar anúncios para essas pessoas votarem em outros candidatos, para reverter a eleição dos Estados Unidos, para poder votar no Trump ou não votar na Hillary, que são coisas diferentes, né? Você votar em um candidato e você não ir votar são duas coisas diferentes. E é engraçado porque eles falam tanto do Foro de São Paulo, dessa organização supranacional que influencia eleições, que influencia na política de países diferentes da América Latina, sendo que eles fazem parte de um movimento que é de unificação da extrema-direita pelo mundo. É aquele velho bordão deles, né? Acuse-os do que você faz. Então eles vão lá, acusam o PT e outros partidos de esquerda de se alinharem em torno dessa organização do Foro de São Paulo, e eles fazem a mesma coisa nesse The Movement, com o Steve Bannon e outros partidos e líderes pelo mundo de extrema-direita. E não apenas isso também. O próprio CPAC que teve no Brasil, o Encontro Conservador que teve no Brasil, também é um tipo de organização suprapartidária internacional para isso também, para propagar valores conservadores pelo mundo, reacionários em muitos casos, então eles não podem acusar ninguém de nada. E depois o Eduardo Bolsonaro começa a agradecer uma série de pessoas ali, começando pelo pai dele, e segundo ele agradece a indicação que foi contra o politicamente correto. E sinceramente não entendo aqui o que ele quis dizer com isso, porque até onde eu saiba o politicamente correto teria a ver na cabeça deles com essa patrulha que há sobre certos termos, certos comportamentos, certas piadas. Criticar o nepotismo, criticar a indicação de um filho desqualificado, sem competência, para ocupar um cargo importante como de embaixador, não tem nada a ver com o politicamente correto. Tem a ver com violações de princípios democráticos, de normas democráticas, que não tem nada a ver com o politicamente correto isso. Você não querer que o incompetente ocupe um cargo importante não tem nada a ver com o politicamente correto. Pode ter a ver quando você critica o machismo, a homofobia, a intolerância deles, isso sim, mas não porque você tem um caso claro de nepotismo, que felizmente foi revertido. Porque a rejeição do Eduardo Bolsonaro como embaixador não vinha apenas da esquerda, não. Vinha de muitos eleitores do Bolsonaro também que acharam inapropriado isso, pôr um filho dele para ser embaixador. E depois nos agradecimentos ele fala do Trump e do Matteo Salvini, que são dois políticos populistas
dois representantes dessa ascensão da extrema-direita no mundo, tanto o Trump quanto o Salvini. O Salvini foi ministro do interior na Itália e depois foi responsável por algumas decisões catastróficas em termos de recebimento de refugiados. Barcos que chegavam na costa da Itália com centenas de refugiados que eram bloqueados de aportar lá, o que causou uma verdadeira crise humanitária na região. Outros países próximos tendo que receber essas pessoas porque estavam semanas à deriva no mar. Ou seja, é uma pessoa que realmente desrespeita as normas mínimas de respeito a outros seres humanos. E o Trump também é outro caso desses, né, de uma pessoa completamente insensível no governo e que possivelmente agora será impeachmentado ao tentar chantagear o presidente da Ucrânia para investigar a família do Joe Biden. Então aqui ele fala de dois aliados que fazem parte desse The Movement também, de certo modo, né? O Salvini com certeza, o Trump através do Steve Bannon, que fez parte da Casa Branca e que possivelmente estava muito contente de ter a possibilidade de ter o filho do Bolsonaro lá, o Eduardo Bolsonaro, como embaixador. Porque assim seria muito mais fácil manipular também o Brasil. Você pega lá uma família de deslumbrados que acha que o Trump é a última bolacha do pacote na política global. O Bolsonaro vai lá, o pai, né, vai lá dizer I love you pro Trump. Seria muito mais fácil manipular o Brasil desse modo. Não que o possível embaixador indicado agora, que é o Nestor Foster, seja muito diferente também não. A gente vai analisar quem é essa figura aqui no futuro. E falando em futuro, isso também está na fala do Eduardo Bolsonaro, que agora ele está pondo em suspensão isso, né? Esse plano dele sobre o embaixador para poder ser líder do partido na Câmara, do PSL. Como vocês lembram, teve a briga das listas. Um grupo bolsonarista no PSL queria que fosse o Eduardo Bolsonaro líder, o grupo bivarista, que era a favor do presidente do partido Bivar, contra o Eduardo, a favor do delegado Valdir. Então ficou numa briga de listas, propõe uma lista, propõe outra lista, até que por fim o Eduardo Bolsonaro ganhou nessa briga agora e será o líder do partido na Câmara. Então essa crise interna no PSL pôs em suspensão os planos dele de embaixador. Por enquanto, porque no futuro ele quer ainda isso. Ele deixa claro que ele quer no futuro, ele vai tentar de novo. Eu acho que agora, nesse momento, se ele não conseguiu isso, no começo do mandato do pai dele, que já tem uma tremenda rejeição em termos de percepção da população em relação ao governo Bolsonaro, já tinha uma reação negativa sobre a questão da embaixada. Se agora foi difícil, imagina daqui a pouco, né? Imagina daqui 1 ou 2 anos. Então, na minha opinião, os planos do Eduardo Bolsonaro de ser embaixador já eram. Acabou. Ele vai ficar. Vai ficar de vez mesmo. Se você queria que ele ficasse, ele vai ficar. E agora vocês aguentem ele. Para concluir esse vídeo, gente, quero pôr uma cena que foi patética, de ontem também. Uma cena patética do Eduardo Bolsonaro, o líder agora do partido na Câmara, ele fugindo da imprensa. Não, vale conferir porque isso é bom. Eu vou deixar vocês com essa cena no final aqui porque ela é muito boa. Vamos lá. Corre, Eduardo, vai, corre. Uma palavrinha, líder.